Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que a mão do Senhor estará sobre nós e sobre todos da nossa casa. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor nos dá vitória em meio às tribulações, em meio aos desafios, em meio às dificuldades. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Profetizamos em nome de Jesus que novembro de 2026 será um mês marcado por grandes ajustes de Deus. Será um mês onde coisas serão restauradas em nossa vida. Será um mês de muita bênção, de muita paz e de muita condução da voz do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, nos ajuda a acertar, a termos 100% de assertividade, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, livra essa pessoa dos maus negócios, livra das mentiras, livra do engano, livra da inveja, livra do homem mau, livra daquilo, Senhor, que é contrário, aquilo que luta, que combate espiritualmente contra essa pessoa e dá vitória a ela. Eu oro, Pai, por todo aquele que está cansado, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e que haja um renovo do céu sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder. Meu Pai, essa pessoa que entrou com ansiedade aqui nessa oração, essa pessoa que está nervosa, essa pessoa, Pai, que está desesperando da própria vida, que agora nesse momento haja uma intervenção do céu na vida dela. Tira, Pai, todo sentimento ruim, todo pensamento que, como seta inflamada do inferno, pode ter entrado na mente dela, toda a fortaleza espiritual, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que limita, tudo aquilo que impede essa pessoa de se alegrar, que impede ela de ver os dias bons, que impede ela de ter esperança. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que tudo aquilo que está contra ela, agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, seja quebrado. Doce e amado Espírito Santo, que a tua presença gloriosa toque em nossas vidas. Nós queremos estar debaixo da bênção, queremos estar debaixo da tua palavra, queremos estar debaixo da tua instrução, queremos ser livres do mal, queremos ser livres daquilo, Senhor, que vem para nos roubar, daquilo que vem para tirar a nossa energia, daquilo que vem, Senhor, para fazer com que percamos tempo. Senhor, não permita que percamos tempo. Nos ajuda, Senhor, a zelar pelo tempo que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Guarda a nossa família, guarda nossos filhos, guarda nosso casamento, guarda a nossa vida, Pai, nossa mente, nossos pensamentos. Nós nos revestimos, Pai, totalmente da armadura da fé, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, nossos lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça e nossos pés calçados com o Evangelho da paz. No nome de Jesus Cristo, declaramos que o dia de hoje será um dia de boas notícias, será um dia que recursos entrarão, que providência chegará na nossa vida, um dia leve, um dia cheio de alegria, um dia cheio de ânimo, um dia onde a visitação do Senhor estará sobre a nossa vida. Declaramos que não temeremos mal algum, mas que a mão do Senhor está sobre nós. Venceremos, romperemos, conquistaremos tudo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa. Estamos ao vivo
E eu quero hoje poder liberar uma palavra do céu para você que quer saber se está na direção certa ou se está na direção errada. Porque nossas decisões, elas não influenciam só agora. Esse é o maior erro das pessoas. Nossas decisões influenciam lá na frente. E lá na frente pode entortar. Lá na frente pode dar sérios e graves problemas. É por isso que nossas decisões têm que serem dirigidas por Deus. Elas não podem ser decididas no calor do momento. Elas não podem ser decididas por circunstâncias que apareceram momentaneamente, mas elas precisam ser guiadas por Deus. Para que dê certo, tem que ser guiado por Deus. Tudo que começa mal, termina mal. Tudo que começa mal, termina mal. Então você vai construir uma casa e você já começa a construir aquela casa torta. E mesmo que você tente ajeitar aquela casa torta, depois vai ser problemático. Aí você vai ter que ter o trabalho de desconstruir para construir de novo. E muitas vezes, quando decisões erradas são tomadas, é exatamente isso que acontece. Eu tenho que desconstruir para construir de novo. E isso não é fácil. É o dobro de energia. Por isso, decida certo. Decida na direção do Senhor, para que você não erre no seu caminho, para que você não comprometa, o destino da tua casa, o destino da tua família. Há alguns anos atrás, eu falei para uma mulher e eu disse para ela: não desista da sua família, não desista do seu casamento, eu disse para ela. Marido perturbado, ela com problema já, sabe, alguns problemas iniciando com os filhos. E eu disse para ela: não desista, não retroceda. Deu alguns dias, aquela mulher virou a cabeça, saiu de casa, conheceu um outro homem e não deu certo com aquele homem. E no meio de tudo isso, os filhos dela começaram a, podemos dizer assim, errar de forma gravíssima na vida. E daí ela veio, me pediu oração, ela disse: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque as coisas estão assim. Eu disse: por causa de uma decisão mal tomada. Você pode jogar tudo fora. Uma decisão equivocada, uma decisão fora da vontade de Deus, torce teu caminho, entorta a tua vida. Consegue entender isso? Uma decisão errada entorta a tua vida, entorta completamente. Então nós temos que ter, ouvidos para o Espírito Santo. Se queremos vencer, nós temos que ter ouvidos para o Espírito Santo. As pessoas são extremamente emocionais e todos nós somos assim. Só que as nossas emoções, elas não podem nos puxar para o lado errado. Se elas nos puxarem para o lado errado, a gente perde. E perde feio. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. Amém? E me ajude a compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas. Manda aí para 10 amigos, manda em grupos. Seja um compartilhador. Você está sendo abençoado. Abençoe. Amém? Eu quero dar um testemunho da Claudete. Ela acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu: a paz do Senhor Jesus. A prima da minha nora, toda vez que engravidava, perdia o bebê. Um dia eu compartilhei uma live para ela mandar para essa prima. E para a honra e glória do Senhor, ontem, dia 16, nasceu a Vitória linda, cheia de saúde. Louva a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. É incrível a quantidade de mulheres que têm engravidado aqui nas orações. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Toda a glória, todo o louvor é dele. Ele é Deus do impossível. Amém?
Manda essa oração para alguém que está tentando engravidar. Manda essa oração, no final eu vou estar orando em favor dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu compartilhar essa palavra que Deus me deu. Essa palavra tem Atos 15, 28, que diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Olha só, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quando os apóstolos eles começaram a se mover dentro do propósito de Deus, eles se moveram em parceria com o Espírito Santo de Deus. Não queira fazer as coisas sem a parceria do Espírito Santo. Tudo que você fizer sem a parceria do Espírito Santo, você pode errar e errar feio. É por isso que nas decisões do dia a dia, os apóstolos, eles consultavam o Espírito Santo. Eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. Eles consultavam o Espírito Santo para ver se eles estavam tomando a decisão certa. Então, quem era colocado para estar envolvido com um propósito estava ali debaixo de uma direção que era dada pelo Espírito Santo. E um detalhe, era uma parceria, porque o homem também tem que discernir o que Deus fala. Então Deus fala, mas o homem tem que discernir o que Deus fala. Segunda-feira, entrei no banheiro para tomar um banho e antes de tomar um banho eu senti de fazer uma oração, porque eu sou assim, aonde me toca de fazer uma oração eu faço. Então posso estar, dentro de um shopping, posso estar numa rua, posso estar num banheiro, se eu sentir no coração de orar ali eu vou orar. E assim, sentei ali na tampa do vaso e comecei a orar. Eu disse: Senhor, fala comigo, tal e tal situação, preciso de uma resposta. E antes de eu me aprontar para entrar para o banho, o Senhor me trouxe uma palavra. E aquela palavra ali foi uma solução de Deus para algo que eu estava tentando resolver. Nós, quando estamos em parceria com o Espírito Santo e consultamos a Deus, nós somos agraciados pela direção dEle, pela vontade dEle. Ele nos mostra o caminho, Ele aponta. O Espírito Santo aponta o caminho. O Espírito Santo diz: vai por aqui, vai por aqui. Eu já sei quais os inimigos tem aqui. Eu já sei quais os desafios que você vai encontrar por aqui. Mas esse é o melhor caminho para você. Vai por aqui. O Espírito Santo é aquele que quer nos ajudar. E existem algumas maneiras de nós podemos dizer que o Espírito Santo sinaliza que estamos tomando a decisão certa. O primeiro deles é movimentações acontecendo fora do normal na sua vida. Quando você está numa direção de Deus, as coisas vão movimentar, porque não se movimentou só por causa de uma decisão. Se movimentou porque você está debaixo de uma direção. Quando você está debaixo de uma direção de Deus, as coisas se movimentam numa velocidade, numa força que você não tem ideia. Então, um dos sinais de que você está numa direção certa é se as coisas movimentaram. Ou seja, estava tudo indo certinho, estava tudo bem alinhado. E de repente, vira tudo. E você pensa: meu Deus, que movimentação é essa? É Deus mexendo. Porque quando alguém acorda e você está ainda dormindo, e aquela pessoa começa a bater porta, começa a fazer barulho e liga a luz e acorda você, bem, quando o homem mexe nas coisas, dá um pouco de incômodo, mas quando Deus mexe nas coisas, é como uma tempestade no lado de fora. Olha o tamanho da mão de um homem, agora olha o tamanho da mão de um Deus. Olha o tamanho da mão de um homem e olha o tamanho da mão de Deus. Então, se eu mexo em algo e eu faço barulho, imagina quando Deus começa a mexer nas coisas. Dá muito barulho, dá muita movimentação, dá muita coisa, mas é Deus. Então, quando você
está numa direção de Deus, quando você está numa direção de Deus, quando você está alinhado a um propósito divino, o Senhor vai trazer movimentações na tua vida. A segunda coisa, que quando você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai ter mais desejo de orar e de andar com Deus. Você vai ter mais desejo de orar e andar com Deus. Quando me converti, eu fiz jejuns bem pesados. Mas toda vez que eu estou numa direção de Deus, que Deus, sabe, está me mostrando uma coisa, Deus me toca de fazer alguns jejuns. Deus me toca de fazer alguns jejuns. Deus me toca de entrar em determinados propósitos, porque é o próprio Espírito Santo dentro de você, levando você a orar mais, levando você a jejuar, levando você a uma entrega maior e principalmente quando você está numa direção de Deus, o jejum vai quebrar a fortaleza do orgulho, do ego dentro de você, sabe? Porque esse ego, esse orgulho que todos nós temos, isso é terrível. Isso tenta falar por nós, isso tenta agir por nós. E se a gente não controlar por meio da oração e do jejum, daqui a pouco não é mais, sabe, o homem de Deus ou a mulher de Deus falando, é só orgulho, é só ego, é só disputa de poder. Não é mais Deus, não é a operação de Deus. Às vezes é o espírito até da rebeldia, mas não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, sabe, ele é manso, o Espírito de Deus, ele age com sabedoria e é isso que nós precisamos. A terceira coisa, quando você está numa direção de Deus, que você tomou a decisão certa, você vai ter grandes desafios. Desafios que você vai olhar para eles e você vai dizer, meu Deus, como que eu atravesso esse mar? Como que eu atravesso esse mar? Como é que eu vou enfrentar esse big exército? A gente pensa assim, e agora? E agora, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou pagar essa conta? Eu fechei alguns contratos em São Paulo para televisão, quando eu estava morando em São Paulo, que eu fiquei uma semana sem paz. E eu cheguei a pensar assim, que isso não era a vontade de Deus para a minha vida, porque se fosse a vontade de Deus eu ia estar em paz. A gente sempre pensa assim, né? Mas, sabe, algumas coisas é o inimigo trazendo ansiedade e preocupação a você. Não é que Deus não lhe deu a direção, é que é desafio mesmo. E é desafio pela decisão que você tomou. Você tomou uma decisão grande. Então, sabe, você vai ter que confiar em Deus. Então, toda vez que você tiver numa decisão direcionada por Deus, num caminho que foi o Senhor que apontou para ti, você vai ter grandes desafios. E você vai se preocupar. E agora, meu Pai? E agora, como é que eu saio disso? E agora, como é que eu pago essa fatura? E agora, como é que eu vou fazer isso? Mas se você está na direção de Deus, Deus vai te abençoar. Se você está na direção do Senhor, o Senhor vai te abençoar. Eu entendo dessa maneira. Sabe o que aconteceu comigo todo o tempo que eu estive na televisão? Deus falou com pessoas orarem por mim. Deus falou com pessoas para serem colunas do meu lado. Deus falou. Quantas mensagens eu recebi enquanto eu estava na televisão. Olha, Deus tocou a mim, Deus tocou a minha esposa, Deus tocou a vida do meu filho. Olha só, eu estava aqui para pegar um avião, Deus falou comigo para estar junto com você nessa. Sabe, o Espírito Santo, ele vai colocando tudo que você precisa no seu caminho. E eu não sou o tipo de pessoa de ficar chorando e dizendo para as pessoas o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Não, eu faço o contrário, eu me calo. Eu não falo, eu me calo. Eu me calo e fico em silêncio, em oração, confiando em Deus. E eu quero dizer para você que se você está numa direção de Deus, o Senhor vai prover tudo o que você precisa. Se você está numa direção de Deus, haja certo, porque Deus vai te abençoar. Haja certo.
Haja certo, haja segundo o Espírito Santo e Deus vai te abençoar. Quer continuar ouvindo isso aqui? A quarta coisa é alta coragem em sonhos gigantes. Quando você estiver numa direção de Deus, você vai ter muita coragem. Você vai ter uma coragem que você vai até se ir reconhecer. Você vai dizer, meu Deus, como é que eu tive essa coragem? Mas essa coragem foi dada pelo próprio Espírito de Deus em você. Então, esses grandes sonhos que você está tendo agora, é porque você está numa direção de Deus. Eu vou ensinar uma coisa para todos que estão aqui nessa oração. Quando você para de sonhar, quando você para de desejar uma coisa, quando você para de querer, viver coisas maiores, é sinal de que você saiu de uma direção de Deus. Porque na direção de Deus nós sonhamos. Eu não estou falando de sonhos proféticos, estou falando de desejar coisas maiores e realizar. É isso. Então aprenda isso. Amém? Aprenda isso. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu deixo essa instrução para você. E a quinta coisa, você está muito focado. Quando você está numa direção de Deus, você se foca. Parece que você nem ouve o barulho que está no lado de fora contra você. Parece que você nem ouve o barulho das contas, o barulho da inveja, você não ouve o barulho da contrariedade, você não ouve o barulho, das preocupações todas que está na sua cabeça. Não, você está fazendo lá. Porque na direção de Deus você está debaixo de um respaldo. Tem um respaldo do céu sobre você. Escreve aqui nos comentários, é esse respaldo que eu quero na minha vida. Escreve aí, é esse respaldo que eu quero na minha vida. Glória a Deus, é o respaldo que vem do céu. É o respaldo que vem do trono. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas, certo? Hoje à noite eu estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e estarei ministrando na igreja, que eu e a minha esposa somos voluntários dentro dessa igreja. Hoje teremos um culto da família e no final eu vou fazer uma oração. Não vou ser o preletor, mas quero fazer uma oração pelas famílias. Se você mora em Santa Maria, Rua Carlos Ur, número 935, vem estar com a gente hoje, tá? Às 20 horas. E domingo, 9h30 da manhã, nós vamos ter o segundo domingo profético, profetizando o novo de Deus, às 9h30 da manhã. Vem estar com a gente, tá? Vem estar com a gente, vai ser uma bênção. Estamos com uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer. Por isso, vem estar conosco, Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amém? Somos muito felizes de poder estar fazendo a obra do Senhor e de estar servindo pessoas, estar servindo igreja, certo? Então, se você mora em Santa Maria ou na região, vem estar com a gente em nome de Jesus. Muito bem, eu também tenho um outro anúncio. Você que não é meu aluno na academia aqui no Global, vem se tornar nosso aluno. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no site. E se você puder, compartilhe essa oração com 10 pessoas. Compartilha, tem alguém próximo de você que precisa dessa oração. Amém? Salmo 91, enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários o teu pedido de oração. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com dores no braço, bem aqui nessa região do braço, muito forte. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa que está aí me ouvindo e tem uma financeira. Eu não sei o problema que você está, se é na empresa ou se é familiar, mas seja lá o que for, eu quero dizer para você que Deus vai entrar com a provisão que você precisa. Amém? Deus vai entrar com a provisão que você precisa. Tem uma pessoa que há poucos dias atrás teve um AVC e teve algumas perdas. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida. O Senhor já te livrou e vai te restaurar completamente em nome de Jesus. Amém? O Senhor vai te restaurar completamente em nome de Jesus. O Senhor vai te restaurar totalmente em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostra, tem uma pessoa que está aí me ouvindo, que os primeiros
os primeiros meses aí da mudança dela, ela dormiu muito mal e está recomeçando numa cidade. Ela saiu só com o carro dela e com as coisas dentro do carro. E eu quero dizer para você, não desista, porque Deus está nessa decisão. Ele já está te honrando e você vai subir os degraus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. E se não compartilhou, compartilha essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que está me ouvindo aí e que teve muita dificuldade para dormir essa noite e que não costuma ter essa dificuldade para dormir. Seja você quem for, coloca aí nos comentários. E teve gente também aqui que está nessa oração hoje, que teve sonhos que o incomodaram. Seja você quem for que teve sonhos que te incomodaram, eu quero orar por você. Amém? Se você teve sonhos nessa madrugada que te incomodaram e você acordou aflito, indignado, sabe? Ou muito preocupado, eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti consagrando o dia de hoje e crendo que o dia de hoje será um dia marcado por respostas divinas, por livramento. Meu Deus, não deixa nada oculto diante dos nossos olhos. Mostra, Pai, tudo o que precisamos saber referente à nossa vida, à nossa família, aos projetos e sonhos que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos, mostra o caminho, revela o caminho. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, não deixa nada na escuridão, não deixa nada encoberto, não deixa nada, Senhor, nada. Nós te pedimos, nos mostra tudo em nosso caminho. Te pedimos, livra-nos do mal. Livra-nos, Pai, daquilo que vem para nos afrontar ou daquilo que vem, Senhor, para, de alguma maneira, nos prejudicar. Guarda a nossa vida, a nossa família, nossos filhos. Guarda, Senhor, a nossa vida em todos os caminhos. Pedimos sabedoria do alto. Pedimos o revestimento do céu sobre a nossa vida. E oramos agora, Espírito Santo, pedindo que o Senhor guarde nossos filhos. O Senhor os proteja, o Senhor os livre de todo mal, nos livra da inveja, nos livra do homem mau, nos livra, Senhor, daquilo que vem para trazer prejuízo para a nossa vida, para trazer perda para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos pedindo que o Espírito Santo nos guie em todas as coisas. Te amamos, Espírito Santo, e queremos a Tua direção, queremos a parceria contigo total e completa, estamos 100% fechados contigo, Espírito Santo. Aleluia! E eu oro agora em favor de cada pessoa que está orando comigo. Cada pessoa que está orando comigo, eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo tudo que estiver ligado a você, no nome de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, teu favor. Eu peço teu favor sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, profetizando novembro de 2026. Será um mês marcado pela glória de Deus, por céus abertos, por favor divino, por grandes coisas, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, por tudo aquilo que se colocou no caminho dessa pessoa, ela teve o discernimento essa madrugada. Tudo aquilo que se colocou no caminho dela, eu digo agora, sai do caminho dela, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.
9 da manhã eu vou estar ao vivo com vocês aqui e depois 18 horas. Me ajude a compartilhar essa oração. Tem muita gente que precisa. Que Deus te abençoe e até mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos no nome de Jesus Cristo que nenhuma voz maligna ou do homem pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz somente, Espírito Santo. A Tua voz que é sábia, a Tua voz que é segura, a Tua voz que tem toda a provisão, todo o poder para nos avançar, para nos fazer crescer, para nos fazer multiplicar e para chegar no centro do destino que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Oramos também agora, desfazendo completamente toda inveja, toda maldade, toda contrariedade, toda intenção, até mesmo, ó Deus, contaminada de pessoas contra nós. Guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda a nossa entrada e a nossa saída. E, meu Pai, guarda o nosso coração, porque como está escrito na Tua palavra, dele procede as saídas da vida. Nos rendemos a Ti e reconhecemos que Tu és Altíssimo, que Tu és Senhor da nossa vida. Estamos aqui para Te obedecer, estamos aqui para nos render à Tua vontade. A Tua vontade é melhor, o Teu plano é melhor, o Teu desejo é melhor, o que Tu tens para nós é melhor. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que chega nessa oração doente ou cabisbaixo, desanimado, sem força, sem ânimo, para que todos sejam supridos. Tudo aquilo que falta na vida dessa pessoa, que haja o suprimento do céu agora. Que o suprimento do céu chegue na vida deste homem, que o suprimento do céu chegue na vida dessa mulher, que o suprimento do céu chegue nessa família. Oramos em nome de Jesus Cristo para que todos os bloqueios espirituais, todos os impedimentos, todos os atrapalhos saiam do caminho dessa pessoa e dessa família. Que o dia de hoje seja um dia próspero, que o dia de hoje seja um dia de bênçãos, que o dia de hoje seja um dia de respostas divinas e que principalmente Cristo esteja na nossa vida nos guiando e iluminando o nosso caminho, iluminando nossos passos. Senhor, nos ajuda em nossas decisões. Muitas vezes não sabemos o que fazer, não sabemos como decidir direito, mas sabemos que Tu és luz, que o Senhor fala e que o Senhor nos mostra o que fazer. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos rendemos a Ti. Consagramos esse dia nas Tuas mãos, para que esse dia seja um dia, Senhor, de muitas vitórias, seja um dia de provisão, que os recursos cheguem a nós, que os recursos sejam liberados, que tudo aquilo que está travado seja destravado em o nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, consagramos agora, o mês de outubro de 2026, exatamente. Mandamos orações, declarações e profetizamos. Outubro de 2026 será o mês de grandes e poderosos milagres. Será um mês onde teremos conquista, vitória, caminhos abertos, portas que se abrirão, nosso nome chegará mais longe para que o nome de Jesus seja levado a outras pessoas. Oramos também para que portas financeiras se abram, para que o Senhor abençoe a vida dos nossos filhos. Oramos por conclusão de obras, conclusão de projetos em outubro de 2026 e também declaramos, Pai, é um mês onde viveremos transições poderosas para a honra e glória do nome de Jesus. Também oramos para que em outubro de 2026 o Senhor coloque pessoas chaves à nossa vida,
pessoas que serão pontes para o nosso destino. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo tua saúde física, eu abençoo tua saúde emocional, eu abençoo tua saúde mental e a tua saúde física, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com teu poder, Espírito Santo, que a tua presença, a glória da tua presença, encha esse lugar que está recepcionando essa oração. Toque-os com o teu poder agora, Senhor. Toque-os com o teu poder, leva embora a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora as doenças, no nome de Jesus. Sim, Jesus, tu cura, Jesus, tu liberta, Jesus, tu salva, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe tua casa, que o Senhor abençoe tua família, que alegria poder estar aqui junto com você. Servimos um Deus de milagres, amém? Servimos um Deus de milagres. Você verá a glória de Deus. Eu comecei essa oração aqui, estou sentindo muito forte a presença do Senhor. E o Senhor está tocando na vida de uma mulher chamada Clarice. Deus te visita agora, Clarice. O poder de Deus toca na tua vida. O poder de Deus tira aquilo que estava doendo em você. Eu não sei se é uma doença física ou emocional, algo que fizeram para você, o Senhor está desfazendo isso nesse momento. Amém? Há uma pessoa também que faz aniversário dia 24 agora desse mês de dezembro, está aí me escutando. O Senhor está marcando que esse ciclo que você viveu até hoje vai mudar. Vai mudar, vai vir um ciclo de bênçãos, vai vir um ciclo onde Deus vai te instruir no caminho. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, vai ser algo muito grande, na vida da tua filha também, em nome de Jesus. Amém? Tem um homem chamado Glauco, que o Senhor está dizendo para você, Glauco, confia no Senhor, descansa teu coração. Você anda muito irritado, tem coisas que vêm para lhe atrapalhar, injustiças, coisas que estão, pesando sobre você. O Senhor tira esse jugo de cima de você agora e renova as tuas forças para um tempo novo, em nome de Jesus Cristo. É uma pessoa que faz aniversário dia 9 de janeiro, que está aí me ouvindo e que há pouco fez uma aquisição. Deus está te visitando nesse momento e está marcando coisas novas na tua vida, mas também está mexendo na tua mesa, está mexendo com as pessoas que estavam sentando na tua mesa. Nem todos mais vão sentar, porque Deus está fazendo um grande rebuliço aí. Deus está trabalhando em algo, amém? Deus vai colocar pessoas novas no teu caminho e você também vai abrir mais os teus olhos a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero dar um testemunho do Carlos, que nos acompanha aqui nas orações, e ele escreveu: depois do nosso primeiro filho, por 8 anos, minha esposa sofreu com adenomiose, o que a impedia de engravidar, e eu também. Tive problema por causa de uma cachumba que desceu. Humanamente, não era mais possível termos filhos, mas Deus visitou a minha esposa e disse que ela teria mais um filho. Cremos na revelação e pouco tempo depois ela foi livre dessa enfermidade, surpreendendo a médica que havia dito que não tinha cura. Hoje ela está grávida há cerca de 3 meses da nossa filha Alice, que vai nascer no mês e na mesma semana em que eu nasci. Presente de Deus para nossa família. Toda honra e glória ao Senhor. Aleluia! Deus é fiel. Deus é Deus de milagres, Carlos. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Nossa fé está em Jesus. Amém? Nossa fé está em Jesus. É Ele que faz as coisas. Amém? Você que está aqui ao vivo junto conosco, escreve aqui nos comentários: outubro será marcado como um mês de bênção. Escreve aí: outubro será marcado como um mês de bênção. Eu gostaria de pedir que você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aí, por gentileza, tá? Para que o YouTube mande para mais pessoas. E eu gostaria que você mandasse a oração para 10 pessoas. Manda aí para 10. Você está sendo abençoado e vai ser muito mais ainda. Então manda aí para 10 pessoas essa oração. Compartilha com amigos, com família, compartilha com grupos de irmãos, grupos de intercessão, grupos que você faz parte. Manda essa oração lá no grupo, porque Deus vai te abençoar também no teu compartilhamento.
Deus vai te abençoar. Eu creio nisso. Deixa eu trazer uma palavra ao teu coração hoje. 5 coisas que você não deve esquecer. Jamais. Não esqueça dessas coisas. Porque na nossa caminhada, nós precisamos ser lembrados quase que diariamente de algumas coisas. As adversidades vêm, as afrontas tentam nos desanimar, as tristezas da vida, os desafios, coisas que a gente pensa, meu Deus, e agora? Como é que eu saio dessa sinuca de bico? Meu Deus, como é que eu vou vencer isso? Bem, lembre-se dessas coisas. Essas coisas têm que ficar gravadas no seu coração. Em Jeremias 29:11, a Bíblia diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando Deus diz não ao que você pede, é porque Ele tem algo muito melhor para lhe dar. Deus não quer adultos mimados. Deus quer filhos obedientes. Então Deus não vai dizer sim para tudo. Não são todas as nossas orações que serão respondidas como a gente quer. Elas serão respondidas, mas não como a gente quer. E a Bíblia diz que nós precisamos compreender que o plano de Deus é maior que o nosso. O caminho dele é muito mais alto do que o meu e do que o seu. Então a gente faz os nossos planos, mas quem decide no final as coisas é o Senhor. Nem eu, nem você podemos mandar nos planos de Deus. Você pode recusar um plano de Deus. Você pode dizer, não, eu não quero isso para mim. Mas se Ele tem um plano para te abençoar, e esse plano, ele está envolto de espinhos, ele está envolto de adversidades, confia, porque algo bom Deus está fazendo aí. Algo que você não vê. É que a gente só vê a casca, a gente só vê o tamanho da dificuldade, o tamanho dos adversários, o tamanho dos problemas que tem para resolver. Mas a gente tem que compreender que Deus é perfeito em todo o trabalho na nossa vida. E saber que os planos dele para nós é sempre o melhor. É sempre, não existe, olha, eu duvido que você possa viver algo melhor do que o que Deus tem para a sua vida. A segunda coisa que você tem que lembrar está lá em 1 Pedro 5,10. Depois de terem sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os estabelecerá. Cada provação pela qual você está passando, como Deus espera, leva você a um nível mais elevado de graça, de maturidade e de autoridade espiritual. E olha o que eu acho interessante aqui. A Bíblia diz, depois de terem sofrido por um pouco de tempo. Quando nós passamos por certas provações, é por um pouco de tempo. Tem gente que está na provação há mais de 10 anos, há mais de 20 anos. Tem uma coisa errada. Você tem que ter cuidado com quem você se associa. Porque se você se associa com uma pessoa que não ouve a Deus e que a vida dela só dá para trás, daqui a pouco a sua também dá para trás. Porque nós temos que amar o coração das pessoas, mas não podemos ignorar os sinais do que Deus está nos mostrando. A pessoa está sempre na luta, a pessoa está sempre na dificuldade. Os testemunhos dela são testemunhos, como se diz, porque é cada testemunho de tristeza, é cada testemunho de dificuldade. E entra ano e sai ano, não muda o testemunho dela. O testemunho dela continua sendo um testemunho, sabe, de só desafio, de só provação, de só luta. Vou dizer uma coisa para você, essa pessoa está na prova. Ela não saiu da prova. E sabe por que ela não saiu da prova? Porque ela anda em desobediência. E se você andar com desobediente, daqui a pouco a sua vida está que nem Jonas no barco lá.
sabe, quem sofreu era aqueles que estavam com ele no barco. Às vezes a gente sofre porque está com pessoas que estão em desobediência. Está com pessoas, conecta a pessoas que não estão vivendo o propósito de Deus. Elas não estão vivendo a vontade delas. Elas estão sempre na prova, estão sempre na luta. Isso não é normal. Não aceite isso na sua vida. A terceira coisa está lá em 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele lhes dará um escape. Cada provação revela a capacidade do que Deus colocou na sua vida. Ou seja, Deus sabe até onde você consegue. E Deus sabe como abrir uma porta de escape. É isso que eu me agarro a isso. Em meio às guerras que a gente enfrenta, tem um escape. Eu quero descobrir em meio, sabe, as dificuldades que eu enfrento, aonde que está a porta de emergência? Cadê a porta de escape? Aonde que está, meu Deus? Qual que é a direção? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu mexa aqui? O Senhor quer que eu mexa ali? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde que está a porta de escape? Aonde está a porta de emergência? Tem uma porta de emergência aí. Você tem que descobrir essa porta de escape, porque a Bíblia diz que Deus não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Então tem um caminho aí, tem um caminho para eu e para você sairmos, tem um caminho, tem uma solução para isso. E nós precisamos estar em busca dessa solução. E essa solução ela vem do Espírito Santo. Essa solução vem do Espírito Santo, essa solução vem de uma direção de Deus, de algo que Deus vai colocar no teu coração, de algo que Deus vai colocar no teu caminho. Eu quero dizer para você, e pega aí com palavra profética, você que está passando por uma prova difícil, escute muito bem o que eu vou te ensinar. Tem uma saída para isso. Você só tem que encontrar essa saída. O que Deus está falando contigo? O que Deus está falando contigo para sair disso? Tem um meio para você sair disso. Você tem que buscar esse meio. A quarta coisa que nós devemos lembrar está lá em Êxodo capítulo 14, verso 4, que diz: endurecerei o coração de Faraó e serei glorificado sobre o Faraó e todo seu exército. Às vezes, algumas coisas vão piorar antes de melhorar. A gente não quer receber essa notícia, né? A gente não quer receber essa notícia. Às vezes algumas coisas têm que ficarem bem difíceis para depois melhorar. Se você olhar para quando o Senhor levou Moisés para retornar ao Egito, na primeira praga que houve sobre o Egito, o faraó não se dobrou, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Foi na 10ª praga. Ele teve que viver 10 níveis. 10 níveis. Até dobrar o coração. Tem certas coisas que Deus permite que primeiro piorem, para que depois melhorem. Então, às vezes, você pensa assim, puxa, isso vai acabar comigo. Não. Isso tem já um limite. Tem um limite. Eu aprendi isso. As coisas têm um limite. Vai chegar num limite ali e Deus vai começar a dobrar a situação. Só que tem um detalhe. Quando Deus está trabalhando nesse nível com você, de estar permitindo que algumas coisas piorem antes que melhorem, Deus também está preparando algo muito grande para você. Então confia, se você está vivendo, sabe, um momento onde você viu, puxa, a coisa piorou para mim, mas você segue firme confiando, você sabe que está numa direção de Deus, você sabe que está, sendo guiado por Deus, então espera, porque você vai ver o livramento do Senhor. E algo que eu converso muito com a minha esposa e que você tem que compreender aí é que Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Deus sabe o porquê de algumas coisas. Então, não cabe a gente murmurar, não cabe a gente ficar, cabisbaixo. Não, você tem que ficar cada vez melhor. Você tem que entender, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. E a quinta coisa, 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e poderosa se me abriu e muitos são os adversários. Os ataques
ataques que você enfrenta é por aquilo que você carrega. A batalha que você está lidando não se trata de onde você está, mas de para onde você está caminhando. Você ainda não discerniu o teu futuro, mas o teu inimigo sabe que você está caminhando para lugares altos e que você vai ser chave para algo muito grande. Sabe, quando eu olho, e eu vou encerrar aqui essa palavra, quando eu olho para Jesus no Poço Samaria, eu vejo Jesus atendendo uma mulher. E aquela mulher foi a responsável pela salvação de toda a cidade. Aquela mulher foi a salvação de toda a cidade. Toda a cidade veio ter com Jesus por causa de uma mulher. Às vezes você não sabe. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe o porquê daqueles adversários. Você não sabe o porquê de tanta guerra. Você não sabe o porquê de tanta rejeição. Mas Deus tem planos maiores. Deus tem planos que você sequer imagina. Você sequer imagina. As pessoas, as pessoas nunca vão entender até o coração, muitas vezes, de um profeta, porque Deus fala algumas coisas loucas para ele e às vezes as pessoas não compreenderão uma direção que Deus vai te dar. Mas sabe, Deus, eu tenho acompanhado isso. Deus sabe de algumas coisas que a gente não sabe. Deus sabe de coisas que eu e você não temos ciência. Eu e você não temos ciência. Mas Deus sabe. Então deixa Deus trabalhar. Amém? Deixa Deus fazer. Ele está fazendo alguma coisa. Sabe, as pessoas ficam muito agitadas quando Deus está trabalhando. Não fique agitado. Descansa teu coração. Porque Deus está fazendo algo grande aí. Amém? Deus está fazendo algo grande. Não se meta com o que Deus está fazendo. Não se meta. Eu tenho dito isso. Se uma pessoa se coloca no caminho de Deus, essa pessoa vai ter problemas. Nunca se meta no caminho de Deus. Nunca se meta no que Deus está trabalhando. Nunca se meta. Nunca. Sabe, isso aí tem que ser uma regra para nós. Nunca se meta em algo que Deus está fazendo. Deixa Deus fazer. Não te agita, deixa. Só observa e fica em oração. Porque Ele está fazendo. Tem alguma coisa aí que Ele está fazendo muito grande. Confia no Senhor. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho uma novidade para os meus alunos aí da Academia aqui no Global. Às 6h45, 6h50, eu vou entrar ao vivo hoje, tá? E a partir de hoje, nas mesas de conselho, eu em 3 a 5 minutos, eu vou dar sempre uma instrução profética antes de começar a mesa de conselhos dentro da Academia Quindo. E se você quer fazer parte, sabe, desse mover profético, dessa academia que vem para te ensinar, mas também vem para mostrar para você algumas coisas, para te ajudar na tua caminhada, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Junte-se à Academia Quindo Global, seja um aluno nosso e seja instruído no profético, certo? Tenho certeza de que você e sua casa vão ser muito abençoados. Eu quero também convidar você, domingo agora, nós vamos ter um grande culto profético às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nós estamos profetizando o novo de Deus e estamos em clima, sabe, de um ambiente profético poderoso que está sendo liberado aos poucos. As pessoas estão tendo experiências dentro da igreja. Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja. As pessoas estão tendo experiência nos bancos antes de começar o culto. As pessoas estão tendo experiências com Deus. É tremendo o que Deus está fazendo. Por isso eu quero convidar você, domingo às 9h30 da manhã, vem estar com a gente. Você que é de Santa Maria, da região, vem conhecer Rua Carlos Ur, número 935. Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja. Ou seja, estamos lá para servir. Não queremos R$1 da igreja, queremos apenas servir a Deus com nossos dons, nossos talentos, com a nossa administração, fazer o melhor para Deus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91, quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas aí,
manda para 10 pessoas, manda para amigos, para parentes, manda para grupos que você está. Olha, essa palavra precisa chegar a muita gente. Me ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. Amém? Me ajuda a levar. Tem gente com casamento quebrado aí. Tem gente com casamento quebrado. Eu vi uma aliança quebrada no meio. Seja você quem for que descobriu uma traição ou que está numa fase de divórcio recente, não te preocupa. Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você quiser, Deus te dá a restauração. Se você quiser, Deus te dá a restauração total e completa aí do teu relacionamento. Exatamente, Deus está falando contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Deus está agindo aí. Amém? Tem um agir de Deus aí na tua casa. Tem um agir de Deus na tua casa. O Senhor me mostrou, eu vi a barriguinha de um bebê tomado de alergia. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar pela cura desse bebê, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Fausto. O Senhor te visita nessa hora, Fausto. O Senhor está quebrando coisas que estavam impedindo você de entrar num novo tempo. O Senhor está impedindo, eu vi como se fosse o marco de uma porta que está aberto. Só que aquele marco estava trincado. Escute, tem coisas que você já deveria ter passado, mas você está demorando muito para algumas coisas. Você está demorando muito. Deus está te visitando. Não perca oportunidades divinas que o Senhor está colocando no teu caminho. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por ti, deixa eu te abençoar, Senhor Deus e Pai. Graças te damos, porque tua presença está aqui operando nessa oração. Há pessoas que estão sendo tocadas por Deus. Há um mover de Deus que está liberado aqui nessa oração. E pessoas que estão passando por grandes provas, por grandes lutas. Meu Pai, forja elas agora. Blinda elas completamente. Blinda elas completamente. No nome de Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que estava afetando elas, tudo aquilo que estava perturbando elas, cesse agora. No poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro para que você seja guardado de todo mal. Para que você seja guardada de todo mal. Em o nome de Jesus Cristo. Seja guardado pelo Senhor. Eu oro para que todo tipo de ataque espiritual que tem sido deflagrado contra a tua vida cesse neste momento e que os inimigos, os adversários, a batalha, tudo aquilo que está contra ti, em o nome de Jesus, que por 7 caminhos isso bata em retirada. Que o Senhor revista a ti, revista a tua casa, revista a tua empresa e tudo que estiver ligado a você no nome poderoso de Jesus Cristo. Que caia por terra as amarras espirituais, que caia por terra tudo aquilo que é laço, que caia por terra tudo aquilo que é engano, que caia por terra toda mentira, que caia por terra tudo aquilo que está na escuridão contra ti. Eu oro em nome de Jesus para que a luz da voz de Deus
comece a entrar em cada área da tua vida. A luz da voz de Deus comece a entrar em cada área da tua vida. No nome de Jesus, eu quero profetizar vida no teu casamento, vida com os teus filhos, vida na tua saúde, vida na tua empresa, vida sobre ti, vida sobre aquilo que está ligado a você, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o teu poder agora. Toque-os com a tua graça. Espírito Santo de Deus, envolve-os com o teu poder, envolve-os com a tua graça. E profetizamos que outubro de 2026 será um mês marcado por grandes vitórias, por conclusão, até mesmo, Senhor, de projetos que foram iniciados. No nome de Jesus, vai haver a conclusão de projetos que foram iniciados. Queremos declarar que a tua mão de poder está sobre essa pessoa e ela será visitada, a sua casa será visitada, tudo que está ligado a ela será visitado por ti, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que o trabalhar de Deus aumente. Senhor, aumenta teu trabalhar na nossa vida, na nossa casa, por trás, adiante, à nossa direita, à nossa esquerda. Queremos o teu trabalhar nos envolvendo, Senhor, que pessoas que nunca sentiram a presença de Deus comecem a sentir agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Cada pessoa que está aqui nessa oração, toque-os com o teu poder, que o poder de Deus envolva a tua vida, que o poder de Deus envolva a tua vida. O Senhor está curando pessoas, Jesus cura. Coloque a sua fé em Jesus, receba o toque de Deus, receba o milagre de Deus agora, receba um fortalecimento do alto. Que um fortalecimento do alto venha sobre ti, um fortalecimento do alto venha sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor te fortaleça. Você que é empreendedor, você que tem desafios no dia de hoje, você que tem que vencer coisas no dia de hoje, que o Senhor envie agora para o teu caminho um suporte do céu. Que o Senhor envie sobre a tua vida um suporte do céu, o que tiver amarrado, o que tiver trancado, o que tiver travado. Nós oramos agora no poderoso nome de Jesus, que seja destravado em nome de Jesus Cristo. E meu Pai, essa pessoa que está aqui pela primeira vez essa oração, que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite Jesus como teu Senhor e Salvador agora. Entrega a tua vida a Ele, entrega teu coração a Jesus e diga: Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, entra na minha vida. E você vai ver uma revolução entrando aí na tua vida, você vai viver um novo tempo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deixa Ele entrar, deixa Ele assumir o controle da tua vida. Em nome de Jesus, ser tocado por Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Com pelo menos 10 pessoas, porque você foi muito abençoado hoje. Que Deus te abençoe. Daqui a 7 minutos eu entro ao vivo na Academia Quindo Global. Deus abençoe a todos. E que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus que novidades do céu entrem na tua vida, boas notícias, paz, segurança, força sobrenatural, ânimo. Também oramos por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor Jesus, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos completamente sarados, nós fomos restaurados e assim cremos. E também profetizamos sobre setembro de 2026, para que seja um mês de céus abertos, para que seja um mês abençoado. Livra-nos do mal, guarda a nossa casa, nos conduza, Pai, a conquistas, a vitórias e a tremendas e gloriosas respostas do céu para a nossa vida. Eu oro, Pai, também em nome de Jesus, pedindo a prosperidade do Senhor, cercando a nossa casa, cercando os negócios dessa pessoa. Oramos por um destravar de Deus, que setembro seja um mês do florescer,
seja um mês de grandes acelerações, de grandes avanços, de contratos sendo finalizados, de negócios acontecendo e de bênçãos do céu chegando até essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E meu Pai, eu oro agora, em especial, por pessoas que estão com dores nos braços, dores que descem do ombro para baixo. Eu oro por cura total e completa agora, no nome de Jesus. Sim, Jesus Cristo cura, nossa fé está nele e oramos pela cura total do teu braço. Que toda dor no braço saia, que toda fisgada que você sente também no estômago, em o nome de Jesus, que haja cura agora, todo problema no estômago, todo problema no intestino, nós oramos por cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas. Arranca, Pai, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a dor da alma, todo o sofrimento. E oramos, Pai, para que a paz de Jesus Cristo entre na vida dessa pessoa, entre na sua casa, entre nos seus negócios, entre nos seus projetos. Também oramos, Pai, para que o Senhor dê livramento a essa pessoa, dê livramento à sua casa, dê livramento à sua família, no nome de Jesus Cristo. Nós cremos no Deus que dá respostas. Entregamos a Ti tudo, Senhor, nossa vida, entregamos a Ti nosso dia, cada hora do nosso dia. Nos rendemos a Ti, Jesus, totalmente, e pedimos, enche-nos a Tua presença. Enche-nos de mais de Ti, todos nós que estamos aqui. Nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos um revestimento do alto sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Libera, Pai, bênção sobre essa vida, bênção sobre essa casa, esse empreendedor que tem desafios no dia de hoje, que não sabe como que vai cumprir as suas responsabilidades, como que vai pagar. Senhor, nós oramos por provisão, oramos por portas abertas, oramos pelo extraordinário de Deus ser liberado na sua vida, que o Senhor te conduza em vitória no dia de hoje, que o Senhor guie os teus passos, que o Senhor conduza a ti e toda a tua casa. Nós oramos também pelo teu casamento, oramos pela vida dos teus filhos e oramos para que essa base seja muito forte, e que o inimigo não tenha entrada nem na vida dos teus filhos, nem no teu casamento. Declaramos que você, sua casa, são felizes, são cheios da presença de Deus, as brigas não têm poder no meio de vocês, nem a confusão, nem o desânimo. E nós te pedimos, Pai, um revestimento do céu sobre nossas vidas. Nos reveste com uma graça poderosa sobre as nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Declare aqui nos comentários: setembro de 2026 será sobrenatural. Escreve aí: setembro de 2026 será sobrenatural. Amém. Nós estamos profetizando sobre o mês de setembro, estamos crendo nas promessas divinas e que o Senhor Deus está nos respondendo. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, mas antes disso, eu quero liberar uma palavra. O Senhor me mostrou na hora da oração uma pessoa com uma dor no ombro e essa dor descia no braço. Seja você quem for, no nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curada. Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele. Amém? Coloque a sua fé nele. O Senhor também me deu um número 26 de novembro. Seja você que faz aniversário dia 26 de novembro, essa data é muito significativa para você, escute isso. Deus vai guiar os teus passos e está enviando provisão para a tua vida em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou, eu vi muitos contratos numa mesa para serem assinados, não estavam assinados. E eu quero liberar uma palavra sobre esses contratos que estão para ser assinados, que talvez você esteja aguardando uma resposta final, você esteja esperando, um sinal verde para dar prosseguimento àquilo. Eu quero liberar uma palavra, a bênção do Senhor está sobre ti, irás prosperar. No nome de Jesus, nós abençoamos cada um desses contratos, para que as bênçãos do Senhor fluam na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje,
E a palavra está no Salmo 111, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Antes de compartilhar essa palavra, quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar com 10 pessoas. Manda aí para 10 amigos, parentes, grupos. Amém? E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, entre nos propósitos de oração. Com certeza, Jesus tem o poder de mudar a tua vida. Jesus tem o poder. Amém? Vamos andar juntos. E por que compartilhar? Porque se eu estou sendo abençoado, eu tenho que compartilhar. Quando a bênção é compartilhada, é melhor para mim. Eu sou abençoado. Amém? É assim que funciona. Então, quando você compartilha, você está sendo abençoado. Eu estou compartilhando aqui com você. Eu tenho certeza que eu estou sendo abençoado. Então, compartilhe essa oração, manda para alguém próximo de você aí precisa dessa palavra, dessa oração. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Desde que eu comecei a temer a Deus, a respeitar as suas orientações, a respeitar as suas direções, Deus foi me dando sabedoria. Deus foi me capacitando. E sabe o que Deus foi fazendo na minha vida? Foi me mostrando os caminhos certos da vida. Foi me mostrando aonde eu deveria colocar a minha energia e aonde eu não deveria colocar a minha energia. Quando você teme a Deus, quando você caminha com o Espírito Santo, quando você tem temor de Deus no seu coração, a sabedoria do céu, ela vem sobre ti, ela te envolve de uma maneira especial e Deus vai te ensinando no caminho. Deus vai te ensinando a como viver, a como responder, a como lidar com determinadas coisas. E existem algumas coisas que eu aprendi. Se eu pudesse voltar 10 anos no tempo, se eu pudesse voltar 10 anos, eu faria 5 coisas diferentes. A primeira delas, eu me preocuparia bem menos com o que pensam de mim. Eu me preocuparia bem menos. Infelizmente, perdi muito cabelo me preocupando com aquilo que as pessoas pensam de mim, tentando agradar, tentando muitas vezes, não escandalizar o nome de Jesus e fazendo de tudo pelas pessoas. E tudo, muitas vezes, para que elas tivessem não apenas uma ideia de mim como um servo de Deus, como uma pessoa de caráter, mas também por Cristo, pela bandeira do Evangelho que a gente carrega, pela fé que nós temos. Então, sempre me preocupei muito com aquilo que as pessoas pensavam de mim. E isso não é uma coisa saudável, porque a partir do momento que você tem uma consciência tranquila, você deve descansar. E infelizmente as pessoas se preocupam demais. E eu tenho uma coisa para dizer para você: você nunca vai conseguir agradar a todos. Você vai agradar a uns e você vai desagradar a outros. É por isso que a gente não pode fazer forçação de barra, ou seja, adular demasiado uma pessoa. Mostre o seu caráter, só isso. Mostre quem você é, só isso. Seja simples, sem se preocupar se você está agradando ou se você está desagradando, ou fazendo de tudo, para ser aceito, muitas vezes por uma pessoa, e isso não será saudável para você. Existe um vício que se chama o vício de querer agradar a todos. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. E eu vou conseguir agradar? De que jeito? De que jeito eu vou conseguir agradar? Ainda mais num mundo onde crescer, prosperar, ser uma pessoa de influência para alguns é um problema. Ou seja, você deixa de ser uma pessoa boa a partir do momento que você, para alguns, na cabeça de alguns, a partir do momento que você cresce, a partir do momento que você prospera, a partir do momento que você melhora na vida. E daí você fica preocupado, o que as pessoas estão pensando de você? Será que estão pensando bem de mim? Será que estão pensando mal? O que eu vou fazer aqui para que eu seja aceito? Eu me preocuparia bem menos com isso.
Sabe por quê? Porque as pessoas, elas têm que entenderem o seu valor. E as pessoas certas que você vai ter influência na vida delas, ou que Deus vai ter colocar na vida delas e elas serão colocadas na sua vida, são pessoas que vão se conectar a você. E pessoas que vão, sabe, aceitar não só as suas qualidades, mas também os seus defeitos. Então, pare com esse vício de querer agradar todos. Isso não vai dar certo para você. É uma cobrança pesada. É uma cobrança pesada, é um jugo. Então, tenha uma consciência leve, seja uma pessoa de caráter e não se preocupe com aquilo que as pessoas pensam de você ou falam de você. As pessoas sempre vão falar. Se você estiver bem, vão falar. Se você estiver mal, vão falar. Se você estiver, sabe, numa pior financeira, eles vão falar. E se você estiver muito bem financeiramente, eles vão falar também. Ok? Segunda coisa que eu mudaria, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu perdoaria mais rápido quem me feriu. Infelizmente, a gente é ferido por pessoas. Infelizmente, pessoas acabam errando contra a gente. Pessoas acabam mentindo. Pessoas acabam enganando. Pessoas acabam, sabe, dando uma punhalada pelas costas. E ao longo dos anos, eu tive muita dificuldade de perdoar algumas pessoas. Perdoei, sabe, mas foi difícil. Em alguns casos, demorou, porque você libera com a boca, mas vê a pessoa e automaticamente você lembra tudo que ela fez para você, tudo que ela aprontou, e às vezes não foi só para você, às vezes foi para sua família, foi para os seus filhos. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando as pessoas magoam não só você, mas magoam a sua família, magoam os seus filhos, magoam aquilo que você preza. Só que Deus tem me ensinado a caminhar pelo caminho do perdão. Então a pessoa pode aprontar para mim, que hoje eu entrego ela para Deus e procuro não ficar mais pensando naquilo. E não tenho problema de cumprimentar a pessoa, não tenho problema mais, sabe, de ficar pensando naquilo que aconteceu. Não, eu sigo em frente. Eu sigo em frente, mas teve vários momentos da minha vida que foi difícil perdoar algumas pessoas. Só que enquanto você não perdoa, é como um disco quebrado. Aquilo fica arranhando dentro de você. Quando você lembra, quando você vê a pessoa, quando você ouve o nome dela, sabe, aquilo fica machucando você por dentro, porque você sabe o que está por trás, o que houve. Então, sabe, essa decisão me ajudaria muito em muitas batalhas que eu tive dentro de mim, batalhas internas, para perdoar certas pessoas ao longo dos anos na minha vida. A terceira coisa que eu faria diferente, eu honraria muito mais quem realmente me ajudou. Eu honraria muito mais. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que elas deveriam te ajudar. Elas deveriam, porque Deus colocou elas para te ajudar. Assim como você está ajudando elas. Mas sabe o que elas fazem? Elas fazem como Pilatos. Elas lavam as mãos e dizem assim: te vira, esse problema não é meu. Então, quando encontramos uma pessoa que nos ajuda, quando encontramos uma pessoa que vai para a trincheira com você, quando encontramos uma pessoa que protege as suas costas e que luta por você, honre essa pessoa. Honre essa pessoa. Honre essa pessoa com amor, com orações e também ajudando ela como ela te ajuda. Eu creio que esse é o princípio. Algumas pessoas ficam a vida inteira cobrando honra. A vida inteira cobrando honra. Mas, sabe, a honra tem que vir dos dois lados. A honra tem que vir dos dois lados. E eu aprendi que quem realmente me ajuda, quem realmente compra a briga comigo, quem realmente entra na guerra comigo, essa pessoa, eu tenho que honrar ela. Essa pessoa. Porque ela me defende, ela ora por mim, ela luta comigo, ela pode ter falhas, como eu tenho falhas. Mas eu sei
que no momento que eu preciso, ela está lá. No momento que eu preciso, sabe? Ela não debanda. Jesus, certa vez, ele fez um sermão muito duro. Lembra daquela passagem onde Jesus fez um sermão duro e algumas pessoas disseram, sabe, esse homem aí é um homem meio fora da curva e nós não vamos ficar aí perto desse homem. E a Bíblia diz que naquele dia muitos debandaram. Jesus então olhou para os 12 e disse, vocês também querem ir? E então Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então Jesus confiou a sua missão, o seu projeto maior aqui nessa terra, a pessoas que o honraram, a pessoas que se mantiveram do lado dele. Então nós temos que honrar aquelas pessoas, sejam funcionários, sejam amigos, sejam parentes, seja quem for, sabe, que honrou você no momento da adversidade. No momento que alguns estavam virando as costas, eles estavam lá para ajudar você. Então eu creio que pessoas que permanecem conosco no dia da luta, no dia da aflição, no dia da debandada, podemos dizer assim, são pessoas que vão ser sempre lembradas por nós. E não só devem ser lembradas, mas também vão ser honradas. Eu também faria uma coisa diferente. Eu consultaria muito mais a Deus antes de qualquer decisão na minha vida. A minha vida só começou a andar quando eu comecei a ouvir a Deus. Tá? Isso é um fato. A minha vida só começou a romper, só começou a avançar quando eu comecei a honrar a Deus. Então, quando eu comecei a honrar a Deus, ouvindo a Ele, seguindo as suas direções, de uma maneira mais, sabe, assertiva, a minha vida mudou. Nunca mais foi a mesma, nunca mais. É por isso que eu ensino as pessoas a ouvir a Deus. Por quê? Porque foi ouvindo a Deus que eu descobri meu propósito. Foi ouvindo a Deus que as coisas mudaram na minha vida. Então, eu consultaria muito mais a Deus antes de fazer compras, antes de vender, antes de mudanças. Eu consultaria a Deus até para buscar as especificações. Eu gostaria, sabe, da direção total de Deus. Eu buscaria, eu cavaria cada um dos nortes de Deus para uma decisão na minha vida. E eu sei que seguir a direção de Deus sempre vai fazer a diferença na nossa vida. Não haja por impulso, não haja pela carne, haja pelo Espírito. Amém? E a última coisa que eu mudaria, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu oraria mais, em vez de correr para resolver fogo dos outros, ou problema dos outros, ou até meus problemas. Como assim? Durante os anos da minha vida, seja de pastor, seja de evangelista, seja de profeta, seja de homem de Deus, de empreendedor, eu sempre tive um coração para ajudar as pessoas, sabe? E geralmente essas coisas que a gente faz as pessoas não reconhecem, mas Deus reconhece e é isso que importa. E várias vezes isso me tirou da oração. Por quê? Porque às vezes eu deixava de ficar com Deus para ir lá e ajudar um a apagar o fogo de outro. Às vezes tirava de mim para ajudar uma pessoa e às vezes não ter nem o reconhecimento daquilo. Então eu aprendi uma coisa. Eu ajudaria muito mais elas e me ajudaria se eu ficasse mais orando do que apagando fogo aqui e apagando fogo ali. É que a gente pensa que tem que resolver tudo, né? A gente pensa que tem que ir atrás de todos, que tem que ir atrás de tudo para resolver. E na vida você vai aprender uma coisa, grava bem o que eu vou te falar. Você vai aprender que você precisa estar na presença de Deus e é isso que vai fazer a diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença na tua vida é você estar na presença de Deus. É isso que vai mudar a tua realidade. É isso que vai mudar os rumos da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração, certo? Sei que essa palavra foi uma palavra profética para você. Espero que você tome posse dessa palavra. E tem gente que está aí me ouvindo. Tem muitas pessoas com dores no estômago. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo.
Amém? O Senhor também me mostra uma pessoa que está com algum tipo de problema nas pernas e ela anda ficando entrevada. Eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você no nome de Jesus. Jesus Cristo é da saúde. Seja você quem for. Seja você quem for. Eu orei por uma irmã domingo. Domingo ela foi no culto e eu orei por ela. Ela não estava conseguindo caminhar, com dores embaixo do pé. Passou, sabe, no plantão para tomar injeção, para tomar remédio, porque não conseguia sentar o pé no chão, uma dor terrível. E fiz uma oração por ela. Naquele exato momento, Deus operou. Ontem ela mandou testemunho para mim e para minha esposa, dizendo que Jesus operou na vida dela. Uma oração é muito poderosa. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus de milagres. Amém? Eu tenho 2 anúncios para você. O primeiro anúncio é que logo eu vou entrar às 6h45 ao vivo na Academia Quinto Global, tá? Às 6h45, você que é meu aluno na academia, eu convido você a estar junto comigo, é a mesa de conselhos, tá? É a mesa de conselhos. Eu vou entrar ao vivo na academia, 6h45, talvez 6h50, 5 minutos aí de atraso, tá? Porque a gente está favorecendo aqueles irmãos que trabalham cedo e que não podem estar às 9 com a gente. Então, se você não é meu aluno e gostaria de se tornar meu aluno, participar dessa mesa de conselhos, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br, certo? E ali se tornar nosso aluno da academia aqui no Global. Também quero pedir, nós vamos ter o segundo domingo profetizando o novo de Deus. Nesse domingo, eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. A reunião começa às 9h30 da manhã. Você que é de Santa Maria, da região por perto, vem estar com a gente. Vai ser uma benção, a unção de Deus que tem descido. E eu tenho orado muito por cura divina. Vem estar com a gente. Rua Carlos Ur, número 935. Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja, certo? E temos o maior prazer de estar junto com os irmãos. E domingo, 9h30, estaremos juntos. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Amém? Manda aí para pelo menos 10. Manda para pelo menos 10 pessoas essa oração em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou, está tocando em joelhos agora. Amém? O Senhor me mostrou, e eu quero orar por você. A oração da fé. Eu quero fazer a oração da fé. E volto a dizer, você está preparando o teu ano de 2026. Coisas muito grandes estão acontecendo. Você pode ter certeza. Você vai ter um ano diferente. Por isso, fique firme. Fique firme no propósito da oração, 6 da manhã e 18 horas. Eu sinto uma presença de Deus aqui. Eu sinto uma presença do Senhor tão forte aqui. Tem uma presença muito forte de Deus aqui. Certo? Eu creio, Deus está visitando pessoas agora. Aleluia, Deus está visitando pessoas. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por todo aquele que está doente,
fisicamente ou emocionalmente. Leva embora toda enfermidade, Senhor, e restaura o corpo físico dessa pessoa. Eu oro por joelhos, para que haja restauração em joelhos. Eu oro por estômago, para que haja cura total e completa no nome de Jesus. A nossa fé está em Ti, Jesus. Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus em milagres. Também oro, Pai, para que todo peso espiritual que essa pessoa sente, esse peso, essa opressão, seja removido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, ó Deus. Toque-os com a Tua graça, meu Pai. E eu oro profetizando sobre o mês de setembro de 2026, para que haja visitação de Deus, para que haja mover, para que haja milagre, para que haja mudança, no nome de Jesus. Eu oro para que setembro de 2026 seja marcado por milagres, por bênçãos, seja marcado por saúde, seja marcado pela força sobrenatural do Senhor e por um avanço na vida, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor envolva cada vida, enche essa pessoa do Espírito Santo, dá a ela sabedoria, Pai, no dia de hoje. E eu libero uma palavra, e a palavra que eu vou liberar é que o Senhor te dará sabedoria. Se você andar no temor do Senhor, você vai receber uma sabedoria para resolver esse problema, para lidar com essa situação e para ter vitória. Eu quero declarar em nome de Jesus, seja qual for o problema no teu trabalho, seja qual for o problema na tua casa, Deus vai te dar sabedoria, uma sabedoria do céu para você romper, uma sabedoria do céu para você avançar, no nome de Jesus. Senhor, nós consagramos o dia de hoje ao Senhor e pedimos a bênção do Senhor. Meu Pai, libera da Tua bênção e invocamos o nome de Jesus. Sim, Jesus, nome sobre todo nome. É nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Invocamos o nome de Jesus e declaramos: Senhor, Tu és Senhor da nossa vida. Guia os nossos passos. Tu és o Senhor da nossa casa. Guia a nossa vida. É o que pedimos a Ti, Pai. E eu oro, Senhor, para que portas se abram no dia de hoje e que respostas de oração aconteçam em o nome de Jesus Cristo. Ser visitado por Deus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Essas dores que a pessoa tem na lombar, que haja cura total e completa agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha com 10 pessoas. Logo, logo tu entra